Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente a mais uma conversa dessa série Professor Independente. Eu sou o Arthur, professor de inglês, e hoje eu tenho o prazer e o privilégio de conversar com Sandro Dworf. Sandro, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Prazer todo meu, Arthur. Muito feliz de estar aqui para a gente conversar. Maravilha. Sandro, o que eu costumo conversar, o que eu costumo dizer para os meus convidados é que essa série não tem uma bio, porque essa série é uma bio. Então, eu queria Legal. que você começasse falando um pouquinho para a gente, qual é que foi a sua trajetória como professor? Conta ali como que você começou, entrou nessa área, até como você se tornou professor independente. E quais foram as Claro. qualificações que você fez ao longo desse caminho até o presente dia? Bom, em primeiro lugar, eu sempre fui um grande apaixonado por idiomas. Eu aprendi inglês e espanhol, na verdade, não somente inglês, sempre estudei inglês e espanhol em uma escola de idiomas, né, na Zona Oeste daqui do Rio, por bons anos da minha vida, ótimas lembranças. E chegando, né, para o nível avançado, o upper intermediate, o avançado, eu fui muito inspirado por um profissional. Eu tive um professor que me inspirou absurdamente a ponto de me incentivar, né, até me encorajar a começar a dar aulas. Isso a gente está falando de 2001, outro dia, tem bastante tempo. Eu lembro que foi um ano antes de eu ir para a Inglaterra, né? Ir para o Reino Unido fazer o meu primeiro intercâmbio. Assim, até então, né? Muita insegurança. Eu tinha simplesmente 16, 17 anos, Arthur. Como eu tinha um bom desenvolvimento linguístico, eu sempre fui muito aplicado, ele me encorajou a começar a dar aula. Então, eu comecei, de fato, numa escola de idiomas, onde eu comecei ali com umas aulinhas de conversação, né, tanto em inglês quanto em espanhol, trabalhava com aquelas aulas onde a gente usava música, né, como recurso e fazia aquelas clássicas atividades com a música. E sempre foi muito prazeroso estar com os alunos, compartilhar o que eu tinha aprendido até então. Só que até nesse momento a gente está falando de uma maneira bem crua de se trabalhar, não tinha feito qualquer qualificação, era algo bem voltado à minha experiência, né, empírica, como professor até aquele momento. No ano de 2004, eu começo a fazer uma complementação pedagógica, né? Eu já tinha feito o C1 até então. Não, minto. Eu já tinha feito o DELE avançado, o DELE que é um Hum. diploma internacional de língua espanhola, e esse DELE era de nível C2, na verdade, C2. E com ele eu fiz essa complementação pedagógica. Foi uma experiência muito bacana, gratificante. E foi quando eu comecei a me qualificar efetivamente, né, para a área. Pouco tempo depois, sim, que eu fiz o C1 da Cambridge. Até então era chamado CAE, né, CAE. CA. E foi onde eu solidifiquei esse meu desejo de trabalhar em ELT, numa unidade de uma grande escola de idiomas, conhecida nacionalmente, em um outro município. E nessa unidade em particular, a equipe pedagógica era extraordinária, extraordinária. Professores absolutamente capacitados, excelentes inspirações, sabe? Excelentes inspirações para quem é da área. Então, a partir desse momento, eu me vi ali ainda mais motivado a seguir em frente, me qualificando e dando o meu melhor, né, naturalmente. Então, pouco tempo Uhum. depois, eu fiz essa primeira certificação. Não muito tempo depois eu comecei a me preparar para o C2, né? Eu fiz o Proficiency, acho que 2008, 2009, mas já estava em sala de aula trabalhando tanto com o inglês quanto o espanhol. E a gente está falando aí de trabalhar em escolas de idioma. Até Sim. então, eu sempre fui de trabalhar em escolas de idiomas. E num dado momento, eu lembro que, sabe, quando a gente dá uma fugidinha de sala de aula para ir buscar alguma coisa na sala de professores e tudo mais, eu lembro de uma ex-patroa estar comentando com uma outra pessoa: olha, eu estou precisando de alguém lá na empresa para dar aula tanto de inglês quanto de espanhol. E era justamente com o que eu trabalhava até Uhum. então. Oi, bom, Opa. podemos conversar? Porque, né, justamente o que eu faço. E foi quando eu comecei a entrar nessa área de teacherpreneur, né, de um trabalho mais independente, autônomo. Eu comecei a dar aula em empresas. E eu gostei muito dessa nova, não vou dizer modalidade, né, mas desse novo campo de atuação, né? Ir até um local onde funcionários, né, colaboradores da empresa estão em busca de desenvolver
o idioma, foi como eu iniciei essa trajetória autônoma. A gente está falando aí de 2006, 2007, talvez. Isso então você tinha acumulado aí por volta de 3 anos e pouco de sala de aula, foi isso mesmo? Arthur, considerando que eu iniciei em 2001, 2002, acho que eu Ah, já tinha um pouquinho mais de sim. que 3, 4 anos. Eu já estava atuando nas escolas, né, de Uhum. idiomas. Eu nunca trabalhei em escola tradicional. Comecei a trabalhar nessas empresas, né, em domicílio também. Sempre fui ser solicitado trabalhar na casa de alunos, empresas. Sempre foi muito bacana. Assim, eu iniciei de uma maneira mais tradicional, mais convencional, esse trabalho autônomo. E tendo trabalhado em uma dessas franquias de idiomas, eu fui convidado por um ex-companheiro de trabalho para trabalhar num centro de idiomas na UFRJ, na Federal daqui do Rio, Uhum. né? Lá foi muito bacana, né? Imagina, você está num campus universitário federal com uma demanda bem significativa. Eu não pensei duas vezes, É um né? Vamos fazer reconhecimento muito parte. legal, né, do nosso trabalho. Além do reconhecimento, né, a oportunidade em si, a gente tinha essa demanda bacana de alunos, tanto para General English, conversação, inglês instrumental, e a partir disso que surgiu uma nova demanda, né, uma nova frente para mim, que foi justamente a preparação para o TOEFL, né? Foi justamente Hum. nesse momento em que eu estou na UFRJ que surge a primeira demanda, né, para preparação para o TOEFL, teste esse que até então eu desconhecia por completo. Eu desconhecia por completo. Sempre havia ouvido falar, né, mas É, eu sempre fui voltado para Cambridge até então. Eu costumo dizer que eu tinha um inglês mais britânico até então, né, todo um vínculo, digamos assim, com a coisa do inglês com a britânico, cultura, né? influência, né, influência das primeiras experiências que eu tinha tido até então. Uhum. E eu sempre soube que era um teste, né, de inglês norte-americano. Eu não conhecia a forma, não conhecia absolutamente nada do teste, tá? Porém, E nós estamos é, falando aqui do TOEFL ITP, né, o Institutional Testing não, não, Program, não. O IBT. IBT, o Que legal. IBT mesmo, speaking, que tem writing. E por que o IBT? A gente está falando aí de 2011, 2012, Arthur. A Essa época época do Ciências tinha Sem um... Fronteiras. Exato, Ah, eu exato. lembro. Exato. Cara, essa foi uma época muito boa para mim, sabe? Eu lembro que essa primeira demanda foi aterroriz... aterrorizadora, assim, sabe? Assustadora, Uhum. aterrorizante, não sei como se usa a Aterrorizante. palavra. Aterrorizante, né? Apavorante, Aham. aterrorizante. E eu falei, cara, vamos enfrentar, né? Vamos enfrentar. Mas eu lembro que o meu coordenador simplesmente chegou. Isso, estamos falando de uma quinta, sexta-feira. Olha, temos um rapaz que quer se preparar para o TOEFL. Ele já está matriculado, ele inicia na segunda-feira. Toma aqui o preparatório, né? O guia de preparação, né? Se vira durante o fim de semana. Ele Uhum. começa na segunda. Então eu entrei em pânico, né? Levei aquilo ali para casa para dar aquela folhada, basicamente, ver ali que estratégia a gente podia traçar. E assim que a coisa começou, né? Claro, eu fui buscando entender com maior propriedade como é que a coisa se dava. Começamos a ter turmas, né? E com isso, a demanda foi só aumentando. E com o passar do tempo, eu percebi que eu estava fazendo um bom trabalho nesse segmento, porque os universitários chegavam, faziam, né, essa preparação com a gente, comigo, na verdade, né? Eu que era o Uhum. responsável pela preparação nesse centro de idiomas do TOEFL. E, bom, eles prestavam o teste, faziam, conseguiam o score que eles estavam buscando e iam para fora. E isso acontecia repetidamente. Então, poxa, peraí, estamos fazendo um trabalho bacana, né? Estamos conseguindo levar resultado para as pessoas. Então, eu morava bem longe desse campus, Arthur, diga-se de passagem. Uhum. Eu sou da Zona Oeste do Rio, para você ter uma ideia. O campus universitário da UFRJ, onde eu trabalhava, é na Zona Norte, numa região tanto quanto distante de onde eu moro. Então, estava já bem desgastante essa rotina desse deslocamento diário, semanal até o campus.
E eu comecei, nessa época eu já estava começando a namorar com o online, né? Eu já estava ali flertando com o online, Uhum. e estamos falando de 2015, 2016, que foi onde eu comecei a buscar algumas soluções, né, de pessoas que estavam ali atuando com teacher training, nessa parte estratégica, não somente pedagógica, mas também estratégica. Eu comecei a fazer uma série de cursos voltado para o professor independente, né, para o professor autônomo, Uhum. e foi um dos melhores investimentos que eu fiz até hoje, né? Entender sobre o mercado de ELT como um todo, né? Porque eu confesso que até então o que eu sabia, o que eu entendia de ELT era General English, Conversation, Exam Prep e Teacher Training, né? Uhum. Eu tinha uma visão bem limitada sobre a coisa. E eu comecei a entender que, poxa, peraí, existem alguns outros caminhos que nós podemos seguir, né? Existem outras formas de nós atuarmos. E isso começou a me chamar a atenção. Então, marketing também, naturalmente, precificação, E me corrija se eu estiver errado, mas me parece que aí você começou a vislumbrar a possibilidade de ter isso como uma carreira e ser aquela a sua forma de fazer, sem a necessidade de você estar vinculado a outras instituições para conseguir se sustentar, né? exatamente, exatamente, exatamente. Foi justamente nesse momento que que eu fiz essa transição, né, do tradicional, digamos assim, né, do convencional, pro autônomo de Solo. fato, né? Eu me desliguei dessa instituição a qual estava vinculada na Federal, né, desse centro de idiomas, e fundei nessa minha solução digital. Já estamos caminhando para 8 anos, então, bem antes da pandemia, eu já tinha me estabelecido como profissional independente Uhum. um foco, né, em preparação para exame, particularmente o TOEFL, assim que a coisa começou, resumidamente. Entendi, entendi. Ô, Sandro, você destacou uma coisa muito interessante. Quer dizer, eu acho que não foi exatamente o destaque. Eu peguei um destaque na tua história, que é uma coisa que eu acho que eu acabo sempre recomendando muito para os professores ao meu redor, assim, que é uma coisa que ajudou muito você se estabelecer é você ficar sensível à demanda que foi apresentada para você naquele momento. Então Exato. um arranjo cultural que estava em volta de você e que você estava sensível a esse arranjo cultural e que você pegou aquilo e falou, eu faço isso aqui bem. Porque eu sinto que às vezes eu vejo alguns professores meio que remando um barco contra uma certa maré, assim, de tipo, tentando lutar contra alguma coisa e não tanto sensível às oportunidades que estão aparecendo, que estão ali ao redor, tal, e perdendo coisas que podem ser muito valiosas naquele momento. E ter Exato. essa sensibilidade eu acho bastante importante para quem está tentando se estabelecer nessa área, né? Sim, sim. Eu digo que eu tive um olhar bem audacioso sobre a coisa, na verdade, né? Bem ambicioso, porque eu percebi que a gente tinha essa demanda bem forte no presencial, nesse centro de idiomas, e eu pensei, poxa, peraí, se aqui, né, nessa metragem aqui, nesse território do campus, existe essa demanda, como assim que a internet não vai me oferecer isso se eu Como é que for isso não deve no estar solo? fora daqui, né? É. Como não deve estar na rede, né? Porque eu não me limitei a um bairro, a um espaço físico, nem ao Rio. Eu Uhum, entendi que, poxa, se nós temos essa demanda aqui, certamente a partir da internet vão chegar pessoas de todas as áreas, né? uhum, E de fato isso foi acontecendo, eu diria até que em pouco tempo. Isso me surpreendeu bastante, né? Eu lembro que em pouco tempo eu tinha alunos de BH, de Brasília, em pouquíssimo tempo começaram a chegar pessoas até de fora do país. Eu lembro que bem no início eu tinha aluno na Austrália, na Nova Zelândia, né? uhum. Então eu entendi que o tiro no escuro, entre aspas, que eu dei, ele foi bem certeiro. Ele foi bem certeiro, É. né? Eu tenho que ser bem honesto, assim, eu vou dizer para ti que eu não consegui uma estratégia muito clara
para me posicionar inicialmente como preparador para o TOEFL. Foi um processo. Foi uma coisa Foi um mais processo. orgânica que aconteceu ali com você, né? Isso. Foi todo um processo. Eu entendia que, bom, se eu consigo ter uma boa entrega no presencial, com a demanda desse local onde eu trabalho, nas empresas, né, em domicílio, cara, acho que a internet hoje já está bem consolidada. Isso eu repito, estamos falando de 2016, 17, mais ou menos. Uhum. Então, eu entendi que, cara, a internet já está bem consolidada, né? Os serviços disponíveis, as plataformas disponíveis para essa coisa, para essa transição que eu já percebia, né, acontecer, a coisa já estava bem solidificada para eu buscar, né, dar esse salto e fazer essa transição, né, do convencional para o autônomo. E a gente teve uma época áurea aí que eu acho que acaba se perdendo no tecido da história, que foi a época que era possível a gente dar aula para grupos em plataformas de forma gratuita. Depois que as plataformas começaram a cobrar a presença de mais pessoas, né? E aí a gente Tá? podia congregar algumas pessoas dentro da mesma turma e trabalhar em grupos de forma gratuita. É Era verdade. um facilitador muito grande, né? Ô, Ah, mas Sandro, como tudo é bom, né? Eles no início disponibilizam para te atrair, né? Para você ficar ali pandelizado. aham, Adoro com a plataforma X, Y, Z. E daqui é, a pouquinho a conta chega, né, Arthur? Não uhum, adianta. uhum. E É o chegou, nosso chegou. sistema. Infelizmente É o chegou nosso no pior momento possível, que foi o momento da pandemia, que aí, né, surgiu essa demanda por grupos e aí resolveram começar a cobrar. Mas tudo bem, aí é uma sistema. crítica, né? Ô, Sandro, vamos conversar um pouquinho sobre a sua prática como particular, como autônomo, como independente, chame como quiser. É, Claro. falando de estratégias pedagógicas. Bom, vamos só alinhar uma coisa aqui. Hoje em dia, qual é a porcentagem de trabalho que você dedica para preparatório de TOEFL? É 100%? Não, 100% não, mas é definitivamente a maior parte do que eu faço. Eu Ok. diria que 75, 25. 75, 25%. 75 exam preparation, 25% outros segmentos. Beleza, beleza. Então, eu vou te fazer uma pergunta sobre a sua prática e você fica à vontade para pensar qualquer um desses lados da forma como você, né, se sentir, se você sentir que seja uma contribuição melhor. Legal. Mas o que que é, qual é uma estratégia pedagógica, qual é alguma coisa que as suas aulas têm que você sente que tem que ter, que é muito importante que tenha, que é uma coisa que favoreceu muito, favorece muito as suas aulas? Antes de eu responder, eu queria só fazer fazer uma observação, né? Eu faço terapia, Uhum, sei que você tem um histórico com a psicologia. Eu uhum, faço terapia há 5 anos, Arthur. E recentemente eu comentei, né, um dos processos do meu trabalho que eu acho que inevitavelmente influencia na forma como eu me comunico quando eu não estou em aula, né? Parte de trabalhar com preparação para exames é você estar atento a o que está sendo perguntado e o que você tem que responder efetivamente, né? Você tem uhum, que conectar a pergunta à resposta, né? E algo que eu vejo como uma estratégia, né, um diferencial, por exemplo, na etapa de expressão oral, de speaking, eu gravo, efetivamente eu gravo as respostas do meu aluno, né? E a partir dessa gravação, do que eles apresentam, do que eles entregam, nós fazemos uma observação comentada, né, um debate em relação à resposta como um todo. Então, nós temos aquela análise, efetivamente, do que é entregue, do que é apresentado, e fazendo, claro, um paralelo com a questão. E, claro, levando em consideração os critérios de avaliação da instituição que está por trás do TOEFL, no caso, uhum, né? Então, eu percebo que nós termos esse olhar direto no desempenho desse candidato, dessa candidata, uma vez que ele apresenta essa resposta, e fazermos esse debate,
né, direto em relação a tempo de resposta, ao desenvolvimento do tópico, linguagem, vocabulário, pronúncia. Eu acho que é algo que agrega muito. Eu tenho feedback bem positivo nesse sentido. E é interessante que eu não diria que isso tem base em nenhum livro que eu tenho aqui, nenhum curso que Uhum, eu tenha feito, né, voltado para IELTS, mas eu percebi que, bom, a pessoa apresenta algo e isso é justamente o que é avaliado quando ela faz efetivamente o teste. uhum, Como eu vou conseguir ter esse processo, né, de maneira concreta para auxiliar esse meu aluno? Sempre olhar no aluno, né? Sempre olhar no uhum, aluno, o que ele precisa de fato. Então eu tive essa ideia, não sei, 4, 5 anos atrás, nem foi lá atrás no começo, eu diria que mais recentemente. Nos últimos 4, 5 anos eu comecei a gravar essas respostas e, claro, reproduzir esse conteúdo apresentado pelo candidato nos encontros, né, nas feedback sessions, como eu chamo, para ele ter essa autoanálise sobre o desempenho, sobre a performance, com o meu olhar mais técnico, né, voltado para o que importa de fato. Peraí, você está respondendo o que está sendo perguntado? Você entrega essa resposta dentro do tempo estabelecido, uhum. né? E vemos também os critérios de avaliação dessa instituição responsável pelo desenvolvimento e a gestão do teste. Cara, eu acho sensacional. Você pontua isso, a importância disso para preparação para exame. Agora, se você me permitir, eu colocar também essa mesma perspectiva porque eu trabalho mais com General English. Independentemente, gravação é uma coisa, eu considero, eu recomendo, é um elemento fundamental do processo. Eu acho que a gravação, principalmente a gravação daquele primeiro encontro, que é o placement, que vai Uhum, dar um registro, vai dar uma fotografia de como o processo começou, e é uma surpresa muito positiva, normalmente, reolhar para essa gravação 6 meses depois, que é o final ali do contrato, e uhum, perceber objetivamente quais foram os pontos de evolução, quais foram. Não tem a mesma função que você está colocando de analisar critérios e enquadrar aquilo dentro das metas de uhum. colocação do exame, mas tem um propósito avaliativo muito claro e muito expressivo de a gente não ficar no achismo, Exato. de na minha perspectiva, você evoluiu. Não, 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 não. Olha aqui essa gravação e veja como você evoluiu nesses e nesses e nesses aspectos de lá para cá. Nossa, eu acho essencial. Eu sou um super fã de gravação também. É interessante, é algo que até eu posso estou aprendendo com você agora, eu posso até implementar. Eu confesso que é algo que eu faço rotineiramente, É. sabe? Absolutamente todas as semanas ou a cada quinzena, eu tenho esses momentos de feedback para speaking, por exemplo, e isso acontece, já é previsto do candidato que faz essa preparação comigo. Então, mas eu acho que ressona bem com o que você está falando, porque você tem ali aqueles parâmetros, né, de, poxa. Olha o tipo de construção que você tinha quando a gente fez o placement, né? E Olha o agora? nível que apresenta Uhum. as ideias, os recursos que você tinha, e olha o que você consegue apresentar nesse momento, passado aí um semestre, um ano, seja lá o período que for. Bem Imagino que deve bacana. ser bem legal para você. Às vezes as pessoas nem lembram, né, que tiveram uma aula sobre alguma coisa. Imagino que deve ser bem legal você refazer a mesma pergunta para a pessoa 6 meses depois e comparar a resposta dela. Ah, Falar, ó, essa sua resposta era assim antes, olha como é que tá agora. Ah, isso é bem legal. é bem legal. No início é meio curioso, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a serem gravadas. Eu Uhum, particularmente, né? Eu não lembro de ter feito qualquer tipo de qualificação, cursos diversos em que eu fui gravado para algum propósito. E é algo que eu faço rotineiramente. Então, no início, é aquela coisa assim meio awkward, né? Meio uhum. embaraçosa para a pessoa. Caramba, que estranho estar nessa posição de me expressar num idioma estrangeiro e me observar, né, posteriormente. E eu me divirto bastante, confesso, sem ficar rindo do aluno, mas eu me divirto bastante com o processo, fazendo esse paralelo também depois, né?
um mês e pouco depois, 2 meses, e senti, caramba, a pessoa já consolidou tantos e tantos conceitos, né, compartilhados ao longo dessas semanas, então é muito gostoso. É legal, com certeza. E é isso, porque a gravação do aluno também permite você se observar e se ver como professor naquele contexto, né? Será que eu estou conduzindo bem essa conversa? E o gancho, né, que eu queria falar, que eu queria fazer, tendo mencionado a questão da terapia, é que, bom, você, além de estar desenvolvendo as suas habilidades, particularmente na preparação para um exame internacional, é um processo meio que terapêutico, né? Porque eu não tenho aquela abordagem mais expositiva, prolixa, de falar, 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 e a pessoa só me ouve e faz coisas, e só segue comandos. Ela efetivamente, ela é escutada. Então, assim, não é terapia, mas é meio que um processo terapêutico, porque eu ouço a pessoa bem ativamente. Eu vou precisar dessa escuta ativa no meu feedback, né? Então, eu acho que é uma estratégia onde tem essa atenção real em relação ao que o aluno apresenta, e ela é super valiosa no processo como um todo. Não, com certeza. Eu sinto que essa escuta é uma coisa extremamente valiosa e que eu acho que a gente enquanto sociedade e prestadores de serviço autônomos, assim como um todo, eu não sei se a gente está muito sensível, né? Porque eu vou extrapolar isso e falar como é que você se sentiria se você estivesse conversando com um arquiteto que vai fazer uma proposta de reforma para tua casa e você tem uma conversa com a pessoa sobre quem você é, a tua rotina, o tipo de coisa, porque a arquitetura vai meio que refletir aquilo, e a pessoa vem e te entrega uma coisa nada a ver com o que você falou. Qual que é a sua sensação, né? Eu sinto que o aluno fica meio que nessa também, do tipo, poxa, a gente teve conversa, né? Eu falei o que, que me interessava, quais eram os meus objetivos e quais eram as minhas preocupações e tal, e de repente ele não, sabe, ele esqueceu isso. O que será? O que aconteceu, né? Soa pra gente como sei lá, uma falta de cuidado, né? E eu acho que a Sim, necessidade dessa sim, escuta é extremamente importante. sim, sim, sim. Bom, em termos eu não diria recurso pedagógico, estratégia pedagógica, mas eu acho que está algo bem atrelado a essa questão. Em termos estratégicos, algo que eu aprendi nessa caminhada mais recente, estou falando dos últimos 6, 7, 8 anos, né, onde eu Uhum, me estabeleci como autônomo. Algo que nunca foi uma realidade para mim até então, é justamente ter essa escuta ativa e registrada também, não, né? é A- essencial. a- Exato. Atualmente, antes do início de qualquer preparação que eu faço, eu compartilho com o candidato, a candidata, um form de needs analysis, que me ajuda absurdamente a Uhum, entender quem é esse candidato, né? O que que essa pessoa precisa, o que que ela não precisa, quanto tempo ela dispõe, né? O que que ela quer, o que que ela não quer, qual é o histórico de aprendizado dela com o idioma, quanto tempo ela vai ter para a gente fazer essa preparação efetivamente. Então, entender isso de antemão vai evitar que esse tipo de ilustração que você fez agora com um arquiteto, por exemplo, aconteça, uhum, né? Porque uma das coisas que eu sigo percebendo a cada semana, né, quando chega uma pessoa nova, é que as demandas, apesar de ser a preparação para um mesmíssimo teste, a demanda em si, o propósito que esse candidato tem em si, vai variar bastante. Tem pessoas que vão precisar, por exemplo, de uma faixa de pontuação, entre aspas, mais palpável, mais acessível, né? O uhum, TOEFL é um teste, usando o TOEFL como exemplo, claro. O TOEFL é um teste que vai de 0 a 120 pontos. Então, se ele precisa de uma pontuação ali na casa de 75 pontos, 80, a gente está falando de algo bem acessível, né? Relativamente tranquilo. uhum, E existem candidatos que precisam de 95, 100 pontos, 105, às vezes 110. Então, as demandas mudam bastante, de acordo com esse perfil, necessidade, propósito.
né, do candidato. E então, nós estarmos atentos, né, de antemão ao que de fato essa pessoa precisa, não o que nós queremos fazer com ela, mas o que Uhum. ela precisa, e buscar entregar isso durante o processo em que ela está, né, fazendo com a gente, eu acho de fundamental É importância, né? primordial, é primordial. É, Sim, sim. demonstra cuidado, demonstra carinho, demonstra profissionalismo, é essencial para o processo pedagógico como um todo, é primordial, com certeza. Sim, 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 sim. É. Eu acho é um diferencial, né, Arthur? Eu acho que é um diferencial porque eu lembro de, sei lá, vamos falar de 10 anos atrás. A pessoa chegava, me procurava, e aí, como é que é? Quanto é a aula? Né? Eu falo, o clássico, né? Quanto é a aula? Eu não demorava muito a chegar e falar, eu cobro X, Y, Z. Uhum, Por uhum, quê? Porque não tinha esse repertório. Não tinha, né? Eu não sabia que existiam estratégias de venda, né? Condução do contato, relação com o cliente. uhum. Sou professor de inglês, a pessoa quer ter aula comigo, é tanto. Simples, né? E eu percebo talvez eu gosto de acreditar que isso tenha mudado nos últimos anos, dada aí a necessidade, né, do que nós vivemos recentemente. Muitas pessoas tiveram que se tornar autônomas, né, muitos profissionais tiveram que se tornar autônomos num espaço de tempo curto. Então, eu gosto de acreditar que muitos professores autônomos já estão mais experientes na conduta do seu negócio, sabe? Uhum, Mais atentos ao que a pessoa precisa e não ao que você quer, simplesmente. Né? uhum, Que eu vejo como um problema, né? Você não entender que a coisa não se trata do que você quer fazer com o aluno, e sim do que o aluno precisa. Acho que é ELT 101, né? É o básico do básico, você entender que a sua entrega está totalmente relacionada com a demanda do aluno, não com coisas que você gosta, sempre gostou de fazer, né? Sem qualquer propósito. Vamos entrar um pouquinho nisso? Vamos falar um pouquinho sobre estratégias administrativas? Com certeza. O que que você então considera desses fundamentais aí para tanto para de comunicação com o seu, e aqui eu vou chamar explicitamente de cliente, porque a gente tem que entender que isso é um negócio mesmo, né? Comunicação com Ah, o seu cliente, organização de agenda, organização do seu negócio. Então, o que que você entende que é essencial que as pessoas que estão querendo se aventurar nesse ambiente do professor autônomo saibam, tenham consciência e, se possível, implementem? é uma pergunta bem ampla, né, Arthur? Mas vamos lá, né? Eu peço desculpas por isso. Nada, imagina. Bom, eu acho super interessante, já que a gente está falando de forma mais estratégica, acho muito interessante você entender que ELT é algo grande. Não se resume a Conversation General English, Uhum, a Exam Prep. Existem vários outros segmentos, nichos, e é muito interessante você conhecer todos eles ou muitos deles, porque você consegue diversificar a sua atuação, você consegue atender clientes diferentes, né, demandas distintas, e eu acho que isso é muito positivo para o seu profissionalismo, né, e pode te apresentar oportunidades novas e bem frutíferas. Por que não? Né? Então, o uhum, primeiro ponto seria você entender, de fato, quais as oportunidades que estão aí presentes no mercado, né? Nós temos Business English, por exemplo. Eu não vejo tanta gente atuando nessa área comparado a General English, a Conversation. uhum, Tem Exam Prep também, claro. Tem Teacher Training, tem Materials Design. Então, eu estou compartilhando isso de acordo com a minha visão, que eu confesso até bem limitada, sei lá, 8, 10 anos atrás, de pensar que dar aula de inglês é simplesmente ter alguém, um grupo interessado em aprender inglês. Ah, eu uhum. sei inglês, eu sou bom nisso, sempre fiz isso, então eu consigo te ajudar. Essa é a minha atuação, é só isso que eu faço. Não, não, existem várias outras oportunidades, né? Existem várias outras oportunidades. E bom,
Nesse contexto, eu acho interessante demais você saber se posicionar, você aprender a se posicionar como alguém que tem uma contribuição efetiva em algumas áreas, se não algo mais nichado, mais segmentado em específico, em algumas áreas. O mercado reconhece isso. Eu vejo isso com bastante clareza, que o mercado reconhece quando você busca se posicionar de Uhum, maneira estratégica. Eu vejo isso por vários profissionais que eu acompanho, por exemplo, e os resultados que eles têm também, né? Eu acho interessante você apresentar valores, além de pequenos recortes da sua aula, por exemplo, ou posts de language, de gramática. Eu acho interessante você estar sensível ao público que vai consumir de você, valores que são interessantes para eles, uhum, coisas das demandas desse público que você pode se esforçar em criar, uma vez que você entenda que existe esse segmento A, B, C, não sei, no qual eu quero atuar. O que que essas pessoas estão buscando? O que que elas precisam? O uhum, que que elas ganham com isso? O que que elas perdem se elas não consomem, né, não têm essa demanda da minha solução? Então, a partir desses questionamentos, você consegue sim gerar uma série de conteúdos que vão fazer sentido para essas pessoas e vai haver essa comunicação, uhum, né? E havendo essa comunicação, existem os contatos que surgem, né? As pessoas vêm atrás de ti, vêm buscar a sua solução e entender que dentro desses segmentos, dentro de um, dois, três segmentos com os quais você trabalha, você pode apresentar soluções diversas. sim. Você não precisa se limitar a um curso, a uma forma de entregar o que você entrega. Uhum, E aprender isso é muito importante para você diversificar a sua atuação como é, profissional autônomo. é, Aprender a apresentar o que a gente faz, acho que é isso. Eu diria que é um dos grandes diferenciais que eu aprendi muito mais recentemente do que esses mais de 20 e poucos anos trabalhando em IoT, nos apresentarmos da maneira que a gente precisa, porque tem muita gente que não sabe se apresentar até hoje. uhum, Eu sei o que eu faço, eu não sei apresentar isso. Se a pessoa chega e me pergunta: Oi, professor, tudo bom? Consegui seu contato. Quanto é a aula? Ah, é tanto. Ah, tá bom, obrigado, tchau. E a uhum, pessoa vai sumir, porque você só apresentou preço, uhum, né? Então, isso é bem básico, por exemplo, né, estrategicamente falando, você conduzir esse contato, né, no intuito de apresentar valores para essa pessoa antes de chegarmos a essa parte de opções de investimento, por exemplo. uhum, uhum. É, eu sou muito alinhado também com essa ideia de que a gente precisa entender quem é o nosso público e oferecer talvez níveis de serviço que a gente consiga absorver. É muito comum uma pessoa, por exemplo, eu tenho procuras acontecendo agora, dia 14 de novembro, né? Tive procuras acontecendo um pouquinho antes até, mas quem me procura agora normalmente está procurando para o ano que vem. Mas tive procuras que aconteceram ali no final de outubro e que eu não vou ter condições de encaixar essa pessoa na minha agenda, mas que eu tenha a oportunidade de oferecer alguma coisa para aquela pessoa, né? Eu não Uhum. consigo aulas particulares agora, mas eu tenho um grupo que eu consigo te oferecer até o final do semestre. Eu tenho talvez esse material para você estudar, se você tiver interesse. Eu tenho essa outra modalidade de orientação, se você tiver interesse, né? Você ter níveis que você consegue oferecer para a pessoa que não simplesmente, desculpa, não consigo agora, vamos conversar para o Uhum. semestre que vem, né? Aí, pro semestre que vem, Uhum. a coisa muda, né? A história muda. E, de fato, Exato. os valores estão associados à disponibilidade e à demanda, né?
A demanda é essa, então, para isso eu não consigo oferecer isso agora, eu consigo oferecer essa outra coisa nesse valor que vai atender esses e esses aspectos. Sandro, como é que funciona a sua captação? Quais são as principais veias de entrada ali da sua captação? Eu tenho algumas redes, né, sociais que eu uso com uma certa frequência, onde eu disponibilizo conteúdo voltado para o que eu faço, né, como principal atuação em ELT, que é a preparação para o TOEFL. Eu busco sempre ter algum conteúdo bacana a ser compartilhado e através já dando nome, né, a coisa, do Insta, por exemplo, eu Uhum, tenho uma captação bacana pelo próprio direct, né? As pessoas uhum. chegam, fazem aquele contato inicial, nós seguimos conversando, de maneira orgânica mesmo, tá? Eu não sou de impulsionar Você não faz, postagens, por eu ia te exemplo. perguntar se você faz impulsionamento. Não, É. não faço impulsionamento, não, né? E felizmente, né? Felizmente pelo histórico assim bem positivo, acho que na minha entrega eu tenho muita indicação. Eu tenho muita indicação, né? Essa semana mesmo, essa semana foi muito interessante. Sem esperar, uma ex-aluna de um ano atrás, especificamente um ano atrás, nós fizemos uma preparação assim hiper express, né? Eu nem gosto de usar esses modelos, esses casos como exemplo, porque parece que a gente é Funciona milagreiro. todas as vezes, né? Às vezes aí Exato, dá exato, certo de exato. funcionar com uma pessoa num contexto, né? Uhum, exato. É. As pessoas são muito mais exceção do que regra, né? Então, essa pessoa fez uma preparação muito, muito rápida comigo. Ela conseguiu 103 pontos no TOEFL, né? E ela começou um mestrado na área dela na Universidade de Yale. E eu fiquei assim, caramba, que bacana. Porque algumas pessoas, você trabalha com elas e você consegue ainda manter um contato. Algumas simplesmente alcançam o objetivo que elas têm, né, com essa preparação e desaparecem normal, a vida acontece absolutamente normal. Uhum. E essa pessoa voltou a fazer contato comigo, falando: Poxa, Sandro, queria compartilhar com você que eu tirei 113 pontos no TOEFL, estou fazendo meu mestrado em Yale, e eu estou te indicando para um. Falou, né, me deu um feedback super positivo em relação ao que nós fizemos, e me indicou um novo aluno, né, um novo candidato. E eu perdi o fio da meada aqui, Arthur. O que que a gente estava falando antes Eu mesmo? estava te perguntando sobre captação, sobre Captação, estratégia de captação, captação. claro. Claro, claro. E ela justamente fez isso, né? Ela me indicou esse aluno e a gente já iniciou, ele acabou de começar. Então, esse feedback não, né? Esse relacionamento que eu construo, que não é só de mera amizade, mas também de, poxa, essa pessoa me ajudou, essa pessoa me entregou resultados, me entregou valores. Uhum. Essa relação me ajuda bastante na questão de captação, indicação de alunos antigos e até mesmo de professores, que é uma coisa que eu acho extremamente prazeroso, né? É. Quantas e quantas vezes colegas de tudo quanto é canto do país, né? Nordeste, Sudeste, Sul, até fora do país. Sandro, então, estou com essa demanda aqui, né, de preparação para o TOEFL, por exemplo. Você pega? Então, basicamente, é da onde vem a captação que eu tenho hoje, Arthur. E eu Eu também, mesmo já recomendei sim, várias sim, vezes. eu lembro. E tem um grande centro também, né, de preparação daí de São Paulo que me indica candidatos também, vira e mexe. Então Uhum. é bacana poder ter vários canais, né, de fluxo, né, de leads. Isso é muito bom, né? Ter pessoas chegando de diversas fontes. Ter boas relações, né? Exato, temos que ter, né? Importante ter Temos que boas ter. relações, construir relações. Somos seres políticos, inevitavelmente, É, né? Então, inevitavelmente, né? É verdade. pois é, pois é. Sandro, qual foi um erro que você cometeu no passado
que você recomenda que pessoas que estão entrando agora nesse universo evitem? Eu elencaria justamente o que eu fiz, né, que definitivamente não funcionou no primeiro momento, né? Quando eu fiz essa transição do convencional para esse trabalho autônomo, como eu disse, né, eu não me consolidei na preparação para o TOEFL de imediato. Uhum, E por entender que eu precisava continuar tendo as minhas entradas de forma regular, uhum, honrar com os meus compromissos, eu fui para o extremo oposto. Eu abri o leque de uma maneira bem vasta, bem vasta. E eu vejo isso como um erro. Eu vejo isso como um erro porque eu sigo sendo uma eu presa, né? Eu uhum, sou a minha própria eu-keep. Então, isso era assim 7, 8 anos atrás. Então, eu oferecia preparação para o TOEFL, conversação, General English, eu oferecia curso de espanhol. E isso demanda tempo, isso demanda energia. Atirar para todos os lados, quando você ainda é pequeno, uhum, não é interessante, não é estratégico, porque você tem uma atuação bem pulverizada, se é que eu posso colocar assim. uhum. Você tem uma efetividade, melhor dizendo. Acho que você tem uma efetividade pulverizada, né? Você gasta seus recursos de uma maneira que não é tão proveitosa Eu ia assim. falar exatamente essa palavra. A gente tem Você recursos não se limitados, né? você não consegue se posicionar. É. Você fica justamente aquela pessoa que faz tudo. E por ser visto como uma pessoa que faz tudo, não tem diferencial, né? Você faz tudo. É, não, eu Não, entendo. eu não falo isso porque, eu não acredito que o autônomo não possa ser polivalente. Não é isso que eu estou falando. Mas eu acho muito mais estratégico, e eu acho que isso é muito mais lucrativo, você ter um único segmento ou alguns Uhum, somente. Atuar, perdão, somente em um segmento ou somente alguns. Pelo menos no início, até você se consolidar, né, como uma pessoa que tem uma contribuição, uma entrega percebida, né, uhum, para você, de repente, abrir esse leque. E eu já comecei justamente com esse leque, né, uhum. bem É. aberto E a e gente amplo. percebe que não só ajuda na percepção que as pessoas têm do nosso serviço e lembrar da gente quando vem uma procura e a gente não consegue atender, né? A gente acaba encaminhando, como também ajuda a gente a se organizar, né? A gente precisar preparar uma gama maior de aulas é muito cansativo, requer muita organização, Uhum. muito esforço. E isso aí eu Maravilha. senti na pele. É, pois Isso é, eu senti pois na é. pele, né? Porque toda hora eu estava ali buscando construir recursos novos para aquele projeto que eu estava oferecendo. Então, muitas vezes é um esforço desnecessário mesmo, né? Porque aquela solução que você está oferecendo, de repente, não tem demanda. Esse é o ponto. É. De repente, aquilo ali não tem demanda. Então, você gera ali uma energia, né? Uma atenção para aquilo, prepara conteúdos relacionados e não existe É, uma demanda. de Ponto. Ou fato. você não consegue ser percebido como uma pessoa que consegue ofertar essa demanda e fazer um trabalho diferenciado. Por quê? Você está oferecendo A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sandro, onde que as pessoas conseguem te encontrar e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? Bom, eu tenho um Insta bem ativo, né, que é o @soulfulsuccess. Basicamente, no link da bio, eu tenho alguns conteúdos, né, no Insta, perdão, no YouTube, no Spotify. Recentemente eu gravei um podcast para diversificar, né, um pouco os assuntos relacionados ao TOEFL. Tive a Uhum, alegria ontem de ter um grande profissional que eu admiro muito, que é o Stephen Hughes, uhum, batendo ali uma bola comigo, né, sobre o exame, sobre estratégia, sobre formato da prova, enfim, tem muita coisa legal lá já disponível. E é basicamente por onde eu consigo falar com você. maravilha. Muito grato aqui pela participação.
nesse conteúdo novo que você está subindo, né, nessa série nova, né, melhor dizendo, que Uhum. você está construindo com profissionais que eu admiro profundamente e me senti muito grato pelo convite. Que bom, eu agradeço o feedback. Foi um prazer enorme receber você. Adorei o nosso papo. Lembrando as pessoas, Ah, então. momento de acabar, perdão, não posso perder essa oportunidade, né? Ah, Eu sim, sou sim. autor, eu sou autor e coordenador do livro Práticas de Inglês para Adultos, né? Livro esse que eu tive a honra, a alegria de coordenar e também de convidar outros profissionais que eu admiro profundamente, incluindo o host, né, desse encontro aqui, o Arthur Médici, que escreveu também um super artigo nesse livro que é o Práticas de Inglês para Adultos. E eu não poderia deixar de mencionar o nosso livro, né, Arthur? Com certeza, com certeza. É. Agradeço a lembrança, inclusive. Agradeço ter lembrado de colocar. E novamente agradeço a participação, Sandra. Foi um prazer bater esse papo com você. É, lembrando então para as Obrigado. pessoas receberem notificações sobre as próximas conversas que vão surgir, de se inscrever, curtir esse vídeo, interagir com a gente. Vamos continuar esse papo aqui nos comentários. Muito obrigado e até uma próxima. Até mais, Arthur. Um abraço, pessoal.